Fala pessoal, hoje é segunda-feira e às segundas-feiras aqui no canal do Cacho Tax é o dia que eu vou fazer alguns comentários sobre carreira, né? Carreira, não apenas dar dicas, né? Não vou ter essa prepotência de ficar dando dica de carreira, mas claro, o que eu puder dar de dica, de conselho, de comentários sobre a carreira na área tributária, uma carreira de um tributarista de excelência que não precisa viver de contencioso judicial, depender de juiz, depender de poder judiciário, depender de entendimento de ministro, de decisão política, meta jurídica, é sempre bem-vindo. Então a ideia aqui, às segundas-feiras, é fazer comentários sobre carreira com base na minha experiência de carreira. Eu não sou dono da verdade, não quero ser, mas eu sei que em relação à carreira que eu alcancei nesses 20 anos atuando como um profissional de consultoria tributária, um profissional de tributário de excelência, porque sim, assim sempre foi na minha carreira, eu acho que eu posso ajudar muita gente que não está no degrau que eu estou, né? Então você que acha que está num degrau muito acima e que o que eu estou falando para você é óbvio e não faz sentido, pode sair fora, sai da live, não precisa seguir, porque esse conselho, essas dicas, esses comentários não são para você, tá? O público-alvo aqui são profissionais do direito, profissionais da contabilidade, da administração, da economia, tá? Que querem atuar ou já atuam no direito tributário consultivo, que não querem atuar no contencioso judicial tributário, mas que querem fazer planejamento tributário, consultoria tributária, recuperação de crédito tributário, estruturação internacional, planejamento patrimonial e sucessório, elaboração de memorandos tributários, legal opinions fiscais, recuperação e cálculo de tributo no impacto do negócio, uma tributação empresarial. São essas as pessoas para quem eu estou falando. Aqui já agradeço aqui o comentário aqui do amigo, do Ricardo, que colocou aqui admiração pelo seu trabalho, acompanhando todos os dias seu conteúdo. Obrigado, tenho visto, Ricardo, que você tem acompanhado e curtido, agradeço por isso, espero que está contribuindo de alguma forma, tecnicamente, profissionalmente, ou holisticamente, para a sua carreira de tributarista de excelência, ou para a sua carreira profissional. Veja, eu tenho aqui seguidores que me seguem, que foram meus alunos, que não são tributaristas, porque fizeram uma matéria comigo dentro de uma pós-graduação, de um curso, aquelas pós-graduações de 2 anos, 2 anos e meio, em que você tem tudo quanto é matéria, e às vezes tem uma matéria tributária ali, seja num LLM de mercado de capitais, seja numa pós-graduação de societário, uma pós-graduação empresarial, você tem uma disciplina de direito tributário, e que eu ministrei em várias instituições de ensino aqui em São Paulo e pelo Brasil, ministrei em Porto Alegre, já ministrei em BH, no Rio de Janeiro, em Vitória, em Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Ribeirão Preto, enfim, várias instituições têm, às vezes, uma disciplina tributária. Eu era convidado, às vezes, para dar 1, 2, 3, 4, 5 aulas naquela disciplina, e o profissional não queria seguir tributário, mas gostava da disciplina tributária, gostava da minha didática, gostava dos exemplos práticos, da forma como eu ministrava, e acabava pedindo dicas de carreira ou dicas profissionais, mesmo não seguindo o tributário. Isso é muito legal, né? Então você que também que me segue, que não é tributarista ou que não atua com tributário, talvez hoje, nas dicas de carreira, ou nos comentários sobre carreira, melhor dizendo, você pode talvez pegar alguma coisa que se aplique para a sua carreira de consultor jurídico, de consultor contábil, de consultor empresarial, a sua carreira de advogado, tributarista ou não tributarista, mas de fato é mais voltado para quem atua no direito tributário, como consultor, como advogado, como, enfim, como um prestador nesse sentido, tá bom? Então, hoje eu vou trazer uma história pessoal. Na segunda-feira eu trouxe uma dica, digamos assim, de carreira, o que eu fiz para tentar ser um profissional de excelência na área tributária antes do tempo e me tornar conhecido e testar mais o meu conhecimento externo, não só interno, dentro da organização, dentro do lugar que você trabalha. Agora eu vou trazer um pouco da minha experiência em Nova York, né? Eu tive a oportunidade de fazer o meu segundo mestrado na Universidade de Georgetown, dos Estados Unidos, em Washington, D.C., na capital, com bolsa integral que eu recebi por ter excelência técnica, por ter feito um essay, um paper, né, um artigo,
e ter ganhado uma bolsa de 100%. Na época o tuition, né, o valor para você estudar em Georgetown em 2010 eram aproximadamente $50 mil por ano, mais living expenses, né, mais os custos com aluguel, livros, alimentação, lazer, transporte e etc. E eu recebi uma bolsa integral por mérito, ou seja, por excelência. Então quando eu falo para vocês que eu estou aqui falando e tentando colocar na cabeça de vocês que meus cursos, minhas mentorias, minhas imersões, minhas lives são para um tributarista de excelência, eu falo por propriedade pessoal, tá? E sem falsa modéstia. Não, foi só um bolsista naquele ano em Georgetown que conseguiu uma bolsa integral para fazer o LLM, que é o segundo melhor LLM dos Estados Unidos, a Georgetown. Só uma bolsa integral que foi a minha naquele ano. Então, obviamente, teve uma excelência aqui em relação ao paper, não foi por questão financeira, apesar de na época eu também não ter dinheiro para estudar lá, mas com a bolsa integral facilitou. Então, quando eu fui para Georgetown, depois que você estuda em Georgetown, faz um mestrado nos Estados Unidos, em qualquer área, na minha foi em tributário, no meio do ano, né, para o final do ano, né, você começa a estudar lá em agosto, e lá mais ou menos para março, você tem uma coisa que chama Job Fair, que é a feira de trabalho, que as faculdades americanas melhores, elas se inscrevem como instituições, tá? E os alunos podem pleitear no site da Job Fair, daquela Job Fair que a faculdade está vinculada. Georgetown estava em duas, estava na Job Fair normal e estava também numa específica de tax. E a gente aplica com o currículo, preenche uma papelada e vê se tem algumas offers, então, algumas ofertas de uns prestadores de serviço, ou seja, de escritórios de advocacia, empresas ou Big Four, consultorias, que querem contratar um profissional estrangeiro que está fazendo um mestrado lá e que pode ficar durante um ano, durante o OPT, né? O OPT é um visto provisório que te dá 12 meses depois da conclusão do seu mestrado para você trabalhar com o visto de trabalho, obviamente, nos Estados Unidos. Então você estuda por um ano com seu visto de estudante para o mestrado, o LLM, e você consegue o OPT durante um ano para ficar total de 2 anos nos Estados Unidos, um estudando, um trabalhando. Então o estrangeiro ele pode optar pelo OPT se ele tiver um job offer, se ele tiver uma oferta de trabalho. E é muito concorrido, como vocês imaginam, ter essa oferta de trabalho. Eu consegui, por mérito próprio, normalmente os escritórios no Brasil, os maiores, top 5, top 10 Brasil, eles indicam profissionais que estão nos seus quadros de advogados que vão fazer o mestrado, muitos escritórios pagam também, e aí você consegue essa indicação aí. Quem não tem esses padrinhos e que não trabalha nesses escritórios top 5, top 10 Brasil, tem que aplicar para Job Fair na raça. E normalmente aplicam-se para as vagas em escritórios de Big Four, né? Ou seja, empresas de auditoria e consultoria e não escritórios de advocacia. Porque as Big Fours, elas não estão muito interessadas onde você trabalhou, mas se você tem uma propensão a entrar, você entra como, né, inicialmente como associado e depois vai virando lá manager, depois senior manager, director e partner dentro da estrutura das Big Fours, né? Big Fours aí, realmente as 4 principais, mas também as outras demais, as Large 8 ou Large 10, também tem algumas na Job Fair. Então, a maioria dos estudantes estrangeiros que não tem esses escritórios padrinhos para já deixar a vaga alocada, como acontece muito, eles aplicam para a Big Four. Mas o sonho que eu tinha não era só estudar nos Estados Unidos, era trabalhar nos Estados Unidos num escritório de advocacia. Eu queria trabalhar numa law firm americana e eu queria trabalhar em Wall Street, né? Eu sempre tive essa vinculação com Wall Street, com trabalhar num escritório que fizesse mercado de capitais, que assessorasse as grandes operações de Wall Street, afinal, o centro financeiro do mundo, em Nova York, e queria morar, residir em Wall Street. Meu sonho era morar na Wall Street e trabalhar em Wall Street, no escritório de advocacia, né? E então eu tive que ir na raça, apliquei para alguns escritórios e eu fui selecionado em 2 escritórios americanos sem padrinho, sem escritório me indicando. E aí, a dica de hoje é uma dica de entrevista e talvez de apresentação. Eu fui selecionado nesses 2 escritórios na prévia, né, e fiz entrevistas. O segundo não chegou a me fazer um job offer, porque ele estava ainda em análise, estava entre eu e mais um, salvo engano, candidato. E o outro que eu entrei me deu o job offer antes, né? Temporalmente antes. E quando os Estados Unidos é um país muito sério, ao contrário
da nossa terra Brasilis, quando alguém um escritório americano te faz uma offer, você tem um prazo para aceitar e você não pode ficar brincando com o offer de um e outro. Aceitar de um, depois aceitar do outro e voltar e cancelar com o outro. Você pode ser indenizado por isso, tá? Então, se você aceitou de um, você tem que comunicar para o outro que, ó, não estou mais participando do processo seletivo, faço o withdrawal, faço o refusal, né? Não quero mais essa oferta que estava pendente, porque aceitei de outro escritório. Então, na época, eu fui selecionado e recebi uma job offer para trabalhar no Milbank. Na época, eu chamava o nome completo do escritório Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, LLP, nos Estados Unidos, Nova York. Hoje em dia, o nome chama Milbank, então quem tiver curioso, digita www.milbank, mil de mil, do número 1000, bank, de banco, sem, né, B-A-N-K.com, né, milbank.com, milbank.com. E o Milbank me fez essa oferta e, obviamente, eu comuniquei o outro escritório na época desse withdrawal, né, que eu não estava mais, que eu já tinha aceitado a oferta do Milbank. Sem contar que foi um dos dias, se não o dia mais feliz da minha vida em relação à minha carreira, porque eu consegui o que eu queria, o que era muito difícil, ser independente de favor e de padrinho de lugar nenhum. Isso chancelou justamente o que eu fiz na entrevista para esse escritório. Na entrevista para esse escritório, a vaga em escritório de advocacia nunca é em tax, tá, dos estrangeiros. A vaga para trabalhar em law firm é em áreas, digamos assim, mais, e me perdoem os advogados que trabalham nessas horas, mais secretariadas, áreas mais paperwork, né, mais burocratas, ou seja, direito societário, e aí você tem M&A e corporate restructurings em geral, capital markets, né, global securities normalmente, que é mercado de capitais, fazer prospecto, project finance, que são muitos contratos. Então gira em torno dessas três, project finance, corporate M&A e global capital markets ou global securities. Então essas três áreas elas precisam de estudantes estrangeiros muito qualificados, que já têm experiência de trabalho no mercado local, por exemplo, no Brasil, que tenham feito um LLM bem feito e que tenham um perfil para trabalhar nessas áreas, que é hardworking, trabalhador, dedicado, não tem assim, frescura, fast learner aprende rápido, é o essencial que eles olham, ver esse cara vai aprender rápido, a gente vai explicar para ele uma semana como é que tem que fazer o trabalho aqui nos Estados Unidos com a lei americana, porque agora você está trabalhando com a lei americana, e aí, ele vai pegar rápido, ele é um fast learner, ele é um go-to lawyer, ele é um cara que vai atrás, ele é um cara que espera as coisas mastigadas, ele tem proatividade, ele é hands-on, ele sabe resolver. Isso você vê pelo perfil numa entrevista, porque a parte da acadêmica, todo mundo que vai para job fair, se você chegou numa entrevista, você tem um currículo bom, meu amigão. Tinha gente ali competindo comigo, estudantes estrangeiros, brasileiros, argentinos, colombianos, uruguaios, bolivianos, venezuelanos, que estavam fazendo LLM em Harvard, o mestrado do cara em Harvard, o meu em Georgetown. Tinha gente fazendo em Yale, tinha gente fazendo em Stanford, em corporate, que é muito forte. Tinha gente fazendo na NYU, que em corporate também é muito bom. Tem gente fazendo em Columbia, que é Ivy League. Em corporate é um dos melhores LLMs. Inclusive, fui aceito para o LLM em Columbia para fazer na parte de corporate e securities. Mas como eu queria fazer em tax, que sempre foi a minha área, eu escolhi Georgetown. Então, você chegou ali com gente que tem talvez uma faculdade do mestrado melhor que a sua, talvez o inglês melhor que o seu, talvez uma experiência, você não sabe há quanto tempo ele estava trabalhando, o que ele trabalhou, mas eu fui entrevistar para a área de Global Securities e Project Finance. A vaga no Milbank não era, como não é para nenhum estrangeiro em law firm, em escritório, para tax. A vaga que o estrangeiro trabalha em tax nos Estados Unidos, seja em Washington, Miami ou Nova York, os principais polos de uma job fair quando se faz mestrado nos Estados Unidos, tax é em Big Four. É na PwC, na KPMG, na UI ou na Deloitte, tá? Então você não vai trabalhar com tax numa law firm, tá? E quem fala que vai trabalhar com tax lá, eu não quero generalizar, mas não é tax. Às vezes você pega um projeto de tax e tal ali, mas você fica numa coisa generalista ali. E eu queria trabalhar com Global Security Project Finance. Por quê? Porque eu sabia que essas eram as áreas que eu aprendi mais o jeito americano de ser um lawyer, o jeito americano de ser um profissional, um advogado em Wall Street. Porque Wall Street trabalha com securities, com mercado de capitais. E Nova York
é o polo, claro, das operações de Project Finance, de financiamento de projetos globais. Porque a lei aplicável é Nova York, o foro aplicado é Nova York, a arbitragem é feita muitas vezes nos Estados Unidos, em alguma câmara americana. Então, tudo gira em torno do New York Law, tudo gira em torno de Nova York. Os grandes financiadores, os bancos americanos estão em Nova York, né? Tirando, obviamente, Exim Bank, China Bank, estão fora. Né? Então, para você trabalhar em Nova York, no escritório com tax, ainda que fosse possível, que não é, você não ia pegar o creme de la creme, você não ia trabalhar com o que eles estão oferecendo de melhor. Talvez, eu acho realmente, que trabalhar numa Big Four nos Estados Unidos, com tax, você vai aprender mais do que trabalhar, supostamente, numa vaga que não existe, num escritório americano em tax. Então, e eu não queria ir para Big Four nos Estados Unidos, eu queria ir para Law Firm, porque eu queria aprender não o técnico, eu queria aprender o American Way of Being a Lawyer, o jeito americano de ser um advogado. Um advogado de Nova York, um advogado de Wall Street, ele tem skills, ele tem qualidades que outros no mundo não têm. Meu amigo, pensa o seguinte pela metáfora, é como se você estivesse sendo treinado no BOPE, em vez de ser treinado na Polícia Civil. Mas eleva ao cubo. É como se você estivesse sendo treinado pelos Navy SEALs americanos. Os Navy SEALs americanos é um nível maior de exigência. Você tem aquele, né, David Goggins que passou por lá. Então, o treinamento BOP já é bom. Você está treinando no Navy SEAL. Imagina você com os Navy SEALs aprender a ser um militar, um profissional da Marinha de qualidade. É o mais que você pode ser treinado. Então, eu queria ser treinado para ser um advogado com os caras que são melhores advogados do mundo. Um advogado americano de Nova York que trabalha em Wall Street com Global Securities e Project Finance. Que trabalha com os maiores deals do mundo. Project Finance, valores gigantes de construção de aeroporto, de ferrovia, de hidrovia no mundo. Na América Latina. Financiado por vários países. Global Securities, ou seja, mercado de capitais, emissão de papéis. Emissão de ação, emissão de treasury bonds, operações estruturadas financeiras no mercado da Bolsa Americana, na New York Exchange, na Nasdaq. Ou seja, você está trabalhando com onde está o dinheiro no mundo, onde estão os projetos no mundo. E esses advogados, eles têm skills que outros não têm. Porque ali, meu amigo, você não pode errar. Ali, o nível de exigência, Navy SEAL, do direito é muito grande. Ali um erro não custa centena de milhão. Pode custar bilhão. Um erro que você cometa. Bilhão de dólar. Bilhões, plural. Então, o negócio ali é muito sério. E eles desenvolvem skills de gestão de projetos, gerenciamento de pessoas, capacidade de revisão, pontos de atenção, são coisas que todos os skills, soft e hard skills, todo mundo tem que ter, mas que eles têm que ter muito mais e tem muito menos espaço para erro. Então eu falei, eu quero trabalhar com esses caras, eu quero aprender com esses caras. Eu estava lá para aprender a ser advogado de excelência e não para ser um tributarista ou um especialista no tema mercado de capitais e project finance. Só que para ser selecionado assim, eu tinha que passar na entrevista. Em entrevista, a primeira pergunta foi, por que você está entrevistando aqui numa vaga de Capital Markets, Global Securities, mercado de capitais, junto com uma vaga de Project Finance, meio a meio, né, que eu fazia metade das áreas lá. Quando você é um profissional que a vida inteira foi de tax, tem pós-graduação no Brasil em tax, pós-graduação no Brasil em International Tax, mestrado na USP em tax, LLM em Georgetown em tax. E você tem 2 livros publicados em tax e não sei quantos artigos no Brasil exterior em tax. Eu tinha na época, eu fui com 26, estava com 27 anos. Você com 27 anos quer trocar de carreira? Você quer trabalhar com o mercado de capitais e Project Finance em Nova York? É isso? Mas você não tem experiência. Você não tem experiência. Por que eu vou contratar um cara que não tem experiência nas áreas que a gente precisa em Nova York? Numa área que não pode errar? Quando eu tenho profissionais de faculdades melhores em geral, não melhores em tax, porque como eu falei, Georgetown era a segunda melhor de tax dos Estados Unidos.
e uma das melhores do mundo. Mas Harvard, por exemplo, e Columbia, Harvard um LLM geral, não multiespecializado, e Columbia uma Ivy League, que o corporate, né, que o M&A, que o capital markets, né, que essas áreas que eu ia trabalhar, são as matérias do mestrado. Então o cara podia pegar uma Ivy League, que é uma das melhores universidades americanas, são 8 Ivy Leagues, né? Ivy Leagues é universidade historicamente as melhores americanas, né? Apesar de Stanford hoje em dia ser uma fake Ivy League ali no nono lugar ali brigando, não no nono lugar, mas entre as 9. Mas existem 8 faculdades americanas que são consideradas Ivy Leagues, e Columbia é uma delas. Então é uma chancela que Georgetown não tem, que NYU não tem. Num curso, Columbia, que tem Securities e Project Finance. Enquanto que eu fiz um curso de uma faculdade que não era Ivy League, que era excelente em Tax, mas não era Ivy League, e não fiz as disciplinas, as matérias do que eu ia trabalhar. Imagina esse profissional que fez LLM em Columbia, fez as matérias, e no Brasil ele trabalhou a vida inteira com mercado de capitais ou com Project Finance. Porque eu trabalhei a vida inteira no Brasil com Tax. Então esse profissional que estava competindo comigo na Job Fair, ele tinha experiência profissional no Brasil, numa área que eu não tinha. Ele tinha um LLM numa faculdade Ivy League que eu não tinha. E ele tinha matérias cursadas em direito americano dessas disciplinas que eu ia trabalhar, que eu não tinha. Ele tinha 3 vantagens competitivas técnicas em relação a mim. Faculdade, créditos nos Estados Unidos, experiência profissional no tema. Agora eu te pergunto, e por que eu fui selecionado? Sem padrinho, sem escritório pedindo favor de troca, sem um sócio no Brasil que conhece alguém botando, nada. Sem ninguém conhecer meu nome. Chegou, quem é você? Leonardo Castro? Pois não, quem é você? Diz aí. Isso é ser um profissional de excelência. O profissional de excelência, meu amigo, ele tem os soft skills, ele tem skills além da parte técnica que eu sempre tive. Eu fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos com 26 anos, meu segundo mestrado. Eu tinha 2 pós-graduações, um mestrado na USP, 2 livros publicados e mais de 25 artigos publicados. E 3 prêmios internacionais acadêmicos, 2 da International Bar Association, um no Chile e um em Washington, na Irlanda, e outro em Mônaco, do TTN. Então, eu tinha a parte técnica muito boa. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o técnico não é suficiente. A minha vaga que eu estava aplicando não tinha nada a ver com o técnico. O cara olhava para mim e falava, você não tem nada do técnico que precisa aqui. A sua faculdade não é Ivy League. Ela não é boa na matéria que eu quero. E você não estudou as disciplinas americanas necessárias para trabalhar aqui com isso. Com o mercado de capitais e Project Finance. Por que eu vou te contratar? Mas veja, eu chamei a atenção deles para a entrevista. E a entrevista é só com base em currículo. O que ele olhou no meu currículo? Um profissional de excelência. Ele viu com 3 anos de formado, um cara que tinha 2 pós-graduações e um mestrado. 2 livros publicados, 25 artigos, 3 prêmios internacionais. Já dava aula como professor em pós-graduação. Ele falou, porra, esse cara aqui em 3 anos fez tudo isso? Esse cara é diferenciado. E não pelo tema, pelo perfil. Eles falando pra mim, você tem os skills que a gente procura num profissional. Dedicação, excelência, foco, ambição, metódico, estudioso, aprende fácil. Então, na entrevista foi, por que eu vou te contratar se você não tem essas 3 partes técnicas que eu preciso? E aí, a dica é, se você não sabe o seu ponto forte, e se você não sabe por que você é bom ou quer ser bom no que você faz, você não consegue se vender. Porque você tem que se vender. O dia a dia é você se vendendo para o seu cliente, para o seu parceiro, para o seu prestador. Você se vendendo para a sua futura esposa, para o seu futuro marido. É uma venda. O cara que está solteiro está se vendendo para a mulher. A mulher que está solteira está se vendendo. Vendendo no bom sentido, gente. Vendendo eu tenho aqui para me oferecer. O que eu tenho para oferecer? O jeito que eu vou oferecer. Tudo na vida é um trade-off. Tudo na vida é uma compra e venda. Seja sem preço ou com preço. Então, você tem que ser atrativo, atraente para alguém
em relação ao que você está querendo. Se você quer casar, a sua esposa tem que ter uma atração por você. Então você tem que fazer alguma coisa para se vender, no bom sentido, tá? No ambiente profissional, claro. Então, se você não entende o que você é bom, e o que você gosta, e o que você quer ser, porque no meu caso eu não era bom em securities, em project finance. Eu não tinha trabalhado com isso. Eu não fiz crédito da matéria disso. E a minha faculdade não era Ivy League. Então eu não podia vender. Eu sou bom no que eu faço. Eu não faço o que eles estão me contratando para fazer. Em Wall Street, em Nova York, no escritório top 5, nas áreas que eu trabalhei até hoje. E aí? E aí você vai ter que vender não o seu técnico, mas o seu core, o seu perfil. E eu falei para eles o que eu tô falando aqui para vocês abertamente. Eu falei, olha, eu não tenho experiência nisso. Eu trabalhei no início de 1 ano de estágio no Rio de Janeiro, no escritório de petróleo e gás com Project Finance, mas estagiário, meu primeiro estágio. E eu fiz um paper que eu ganhei um prêmio da International Bar Association, um prêmio de Project Finance, um artigo que eu escrevi em inglês e que eu ganhei, fui pro Chile em 2010 com tudo pago. Aliás, com 2 grandes amigos meus que foram me prestigiar lá, que devem estar aí ouvindo, João e Henrique. Então eu tinha uma experiência muito pequena em security, em Global Project Finance. Tinha experiência técnica, talvez, desse artigo que eu escrevi, um artigo em inglês, e um ano de estágio. Mas em securities, ou seja, na área de mercado de capitais, eu não tinha experiência nenhuma. Eu nunca tinha feito um offering memorandum, um prospecto, nenhuma. E a pergunta foi, por que então eu devo te contratar se você não tem a parte técnica? Eu falei, você deve me contratar pelo seguinte, porque esse tipo de trabalho, e aí você tem que fazer o seu trabalho de casa para saber a área que você quer trabalhar, esse tipo de trabalho não precisa de conhecimento técnico prévio. Tudo que esse pessoal fala que trabalhou com mercado de capitais e Project Finance no Brasil, não é exatamente o que vai ser feito aqui. O Project Finance ele tem um pouquinho mais de coesão, porque o Project Finance segue leis americanas, enfim, regulamentos americanos, foro americano, então ele já está mais padronizado. Mas quem trabalha com o mercado de capitais no Brasil, bolsa no Brasil, não é igual à bolsa americana. O securities é outra lei, são outros regs, tá? Então ele pode até ter um pouco a ver o racional. Mas se você entende também como é que funciona o mercado de capitais, você também tem esse racional. Mas o trabalho em si, o prospecto não é idêntico ao offering memorando. Um PFA americano não é a mesma coisa que a gente faz aqui, né? Então, tem várias nuances. Então, claro que seria uma vantagem, mas não é uma vantagem crucial. Então, o que eu falei foi, ter trabalhado com securities no Brasil não vai ser a mesma coisa nos Estados Unidos. Trabalhar com Project Finance, ok, pode ter uma coisa um pouco mais parecida, mas eu sei que vai ser diferente. São projetos na América Latina, que não tem a ver com o Brasil, projetos na Colômbia, e na Bolívia, no Chile, às vezes projetos na Ásia. Então, não é crucial. O que é crucial para trabalhar aqui como um estudante brasileiro que está vindo aqui sem experiência é você ter certeza que eu aprendo as coisas fácil. Se você me explicar como é que faz, eu vou entender rápido, vou trabalhar, vou errar no que eu tenho que errar rápido, vou corrigir e vou decolar. E que eu sou muito dedicado. E que eu não vou ficar batendo cartão de 9 às 6 aqui. Que eu vou ter essa chance na minha vida como a chance da minha vida. E essa vai ser minha prioridade. Não é ficar em Nova York, trabalhar no escritório para ficar indo jantar fora, conhecer Nova York. É trabalhar em Nova York para trabalhar o máximo em Nova York. E quanto mais trabalho você pega, mais experiência você ganha. Uma pessoa que faz 2 trabalhos de 4 horas num dia, 8 horas, fez 2 trabalhos de 4 horas. Você se pegar 3 trabalhos de 4 horas, você fez um trabalho a mais que ele e 4 horas a mais por dia de trabalho. Num prazo de 1 ano, quantos projetos e quantas horas de treinamento, de aprendizado você não teve em relação a ele? A conta é essa. Ele teve 2, você teve 3. Divide a porcentagem para 1/3 a mais, né? Então veja, você vai ter muito mais experiência, muito mais exposição, muito mais aprendizado. Mas para isso, meu amigo, você vai ter que trabalhar mais hora no escritório.
mais hora pedindo projeto. Quando der 7h30 da noite, todo mundo estiver indo embora, você passa na sala dos sócios, do senior associate do escritório e fala, eu quero um trabalho, me passa? Olha, para revisar, fazer um circle up aqui, ou para revisar reference letter, né, comfort letter aqui de auditoria, é para achar aqui no prospecto erros de grafia. Não interessa. Amigão, tem que começar de baixo. Que é do mercado financeiro, sabe. Começa no back office, depois vai pro IB. Não vai começar de IB. Quer começar como banker? Você começa no back office, meu amigo, quebrando pedra. Só que você tem que pedir para quebrar pedra. Porque quem pede para quebrar pedra é o cara que tem o perfil de dedicação. É o cara que tem perfil de pode me passar o que for, eu vou fazer. Dedicação, foco, ambição. E esse cara, se é um cara que pega as coisas rápido, é um cara curioso, é um cara estudioso, é um cara culto. Essa combinação de dedicação com aprendizado fácil, meu amigo, você vira imbatível. Você vira um profissional imbatível no mercado. Você trabalha mais que os caras, você pega as coisas mais que os caras. O mediano, ele demora mais para entender, você já entendeu rápido, já começou a fazer. Ele está entendendo. E ele faz 2, você faz 3. Você aprende uma coisa, já começa a fazer, ele está aprendendo aqui, ó. Está aprendendo, você está fazendo. Já fez antes que ele. Aí ele pega 2, você pega 3. Ele pega 2, você pega 3. É isso que você precisa para ser um profissional de excelência quando você vai trabalhar, provavelmente, no mercado mais competitivo que é o mercado de Wall Street em Nova York. Você pega as coisas rápido, você vai se dedicar, você vai ter atenção, você vai focar e você vai trabalhar mais do que a média. Então, meu amigo, eu vou te dar um negócio que você nunca viu na vida. Eu tenho certeza que um mês você vai estar fazendo e vai estar fazendo mais do que a média que entrou junto com você ou que entraria junto com você. E não tem outra. Não tem almoço de graça e não tem atalho. Você tem que ralar. E quanto mais você estuda e mais você trabalha, mais condicionado o seu cérebro, que é um músculo, fica para aprender as coisas mais rápido. Ah, Leonardo, como é que eu faço para ser um fast learner? Estuda muito, trabalha muito. Treino, atenção, errou uma coisa um dia no memorando, anota para não errar de novo. Usou uma tradução em inglês errada, anota para não usar de novo. Quantas vezes eu peguei memorandos na minha carreira de pessoas que trabalhavam hierarquicamente abaixo de mim, que mandavam para mim, como Federal Union, como tradução para União Federal. Union, em inglês, é sindicato. E a pessoa errava, eu marcava, não é Federal Union. Federal Union é União, não é União Federal. Federal Union é sindicato, que não existe aqui. Você tem que botar a tradução certa. Federal Government, Federal Revenue Service. Algo nesse sentido. Aí a pessoa lá, ok. Dava outro memorando, Federal Union. Eu chamava, não é possível, você não anotou? Ah, é? Ah, é não. Pega um caderno e anota os falsos cognatos que você erra. Para quando fizer um trabalho, você consultar e ver se vão estar usando. Mas dá trabalho. A pessoa está com preguiça, já fez o trabalho. Ah, não vou ficar olhando o que eu anotei lá, não. Eu tinha um caderno que eu botava todos os termos corretos. Não é nem falso cognato. Termos que eram mais apropriados para você traduzir. Tax Infringement Notice, Tax Notice, Tax Deficiency Notice, para falar auto de infração. Qual que é o termo que mais se usa? Porque os 3 estão corretos. Então eu ia lá e anotava, esse aqui é mais utilizado. Então eu vou usar esse. Para padronizar, para quando eu mandasse o memorando em inglês, tinha o mesmo termo, e não cada hora um termo diferente, mesmo sendo sinônimos ou equivalentes. Isso dá trabalho, isso é dedicação, isso é excelência. É você entregar um memorando que você sabe que não usou Federal Union e que usou o mesmo termo para autodifração do memorando anterior. E quando você faz isso num nível maior, 2, 3, 4 horas a mais por dia do que a média, você aprende rápido. Seu olho já está treinado, sua cabeça já está treinada. Como tudo na vida, trabalhar com excelência é repetição, constância e atenção. Agora, se você não se dedica, não adianta. E na entrevista, depois de eu ter dito isso, que eu sou um fast learner, que eu podia provar que eu era fast learner por tudo que eu tinha feito. Número de artigos publicados, livros publicados, número de pós-graduação.
e mestrado em 3 anos. As notas e as disciplinas cursadas no LLM de Tax. Eu virei também Student Ambassador, também ganhei um prêmio que chamava Dean Certificate Award, reconhecimentos em Georgetown. Então, assim, bolsa integral. Falei, por que eu ganhei bolsa integral? Porque eu escrevi um essay. Foi mérito, com base no que eu escrevi. Que eu escrevi num tema que eles sortearam, aleatório. Então, o que eu fiz? Dediquei, foquei e fui com excelência. Então, você prova, mesmo em outra área do direito, não interessa que era em tax, que tudo que eu fiz em tax foi dedicação, aprendizado rápido, foco e excelência. E se eu fiz isso para tax, eu consigo transpor para qualquer outra área. Talvez demore um pouco mais. Talvez não saia com excelência no começo. Mas para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer meu trabalho de casa aos finais de semana, estudando e treinando mais. E é isso que procura-se num profissional hoje. Se você é um profissional em início de carreira, ou de até 5, 6 anos de formado, um profissional que ainda não é sênior, então um júnior e um pleno, é muito mais importante para quem te contrata saber esses teus skills, esses soft skills, né? Aprende rápido, dedicação, foco, concentração, ambição. Ambição não é ganância, ambição é para você, não perante os outros. Humildade e cooperação sempre entre os profissionais. Mas você se cobrar, você fazer a mais no seu tempo, lá no final de semana, lá em casa, em vez de ficar vendo Netflix. E quando você tem esses skills em júnior ou até pleno, não é só para júnior não, pessoal. Mas pleno tem que saber técnico. Eu prefiro um pleno que não saiba o tema que eu vou contratar para vir trabalhar comigo em International Tax. Você não sabe nada de tributação internacional? Mas como é que é teu perfil? Se o cara for dedicado, aprende rápido, inteligente, culto, ambicioso, focado, com atenção nas coisas que eu falo, meu amigo, pode vir sem conhecer nada. Em 6 meses esse cara está fazendo um trabalho melhor do que um cara que a gente fala que faz, mas é desatento, não quer ficar depois de 9 às 6, bater horário, não tem ambição na carreira, não é determinado, demora para fazer as coisas porque não tem esse nível de exigência consigo mesmo, desatento, corpo mole, reclamão, entende? Então, eu estou trazendo para vocês uma história real. Que não é que aconteceu com o João Zico, aconteceu comigo. Eu posso provar para você. Que eu fui contratado para trabalhar em Wall Street, em Nova York, nos maiores escritórios dos Estados Unidos, numa área que eu nunca tinha trabalhado, nem nunca tinha estudado. Com 3 anos e meio de formado já. Então, o que você é bom? Quem é você? Por que você é bom? Por que você é diferenciado? Ah, porque eu sei muito tema. Não é isso. Você sabe muito um tema porque você tem alguma coisa que fez você saber muito tema. Você é ambicioso, você é dedicado, você é focado, você é determinado. É esse skill que é importante para você. Porque se você sabe muito uma coisa com esses skills, eu te dou outra coisa e você vai aprender aquela outra coisa também. Você já viu empresários que montam um negócio, por exemplo, de restaurante, vendem e depois montam um negócio de serviços financeiros. Ou um cara que faz uma marca de pizzaria e vende, e depois sai e vai fazer uma marca de bebida alcoólica. Ah, é alimento. Não, pizza não tem nada a ver com álcool. O cara que é bom empresário, o cara que é bom empreendedor, ele monta um negócio e depois vai para outro nicho e ele vai ter sucesso. Ele pode não ter o mesmo sucesso, mas ele vai ter pessoas, processo e disciplina de trabalho. Pessoas, processo e disciplina de trabalho. A parte técnica, se você tem boas pessoas, bons processos e disciplina de trabalho, você vai aprender. Ou vai ter alguém que vai fazer o que você não sabe para você fazer o que você sabe bem. Eu não estava indo para o escritório em Wall Street para ser o cara que mais sabia de Securities Global Project Finance. De jeito nenhum. Porque essa vaga eu não ia conseguir. Eu fui para ser o primeiro associado, porque a vaga é assim, o primeiro associado. Né? O First Year Associate, primeiro anista. O primeiro anista dessa área. O primeiro anista, por definição, é o primeiro ano. É como se fosse um advogado júnior. Só que ganha-se muito mais dinheiro lá, né? Em Nova York.
O advogado júnior não tem que saber nada técnico. Ah, se ele sabe é bom? É, mas não é o diferencial. O primeiranista não tinha que saber. Ah, mas os meus amigos que entraram sabiam. Bom para eles, mas não entraram por causa disso. Entraram porque o bom recruiter, o bom selecionador olhou e falou assim, esse cara tem o que precisa. He has what it takes para ser um bom profissional. Então a dica de hoje, conselho ou minha história para vocês é: descubra quem você é, o que você gosta e o que você é bom. Os seus atributos da sua personalidade pessoal e profissional. É ali que você vai focar e é ali que você vai desenvolver. Para ser um tributarista de excelência e qualquer profissional de excelência, é isso que você precisa. Você estudar muito um tema, mas não ter esses outros atributos, não vai te levar longe. Vai te levar num certo grau, você vai ser um bom especialista, mas não vai te levar para a excelência. Não vai, guardar as devidas proporções, te levar a trabalhar no escritório Wall Street sem nunca ter trabalhado com a área que você trabalhava, sem ter feito a faculdade de mestrado na área que você trabalhava e sem ter feito a faculdade que era considerado Ivy League, ou seja, as melhores dos Estados Unidos. O que vai te levar a fazer isso é o que eu falei para você agora. Então, se você gostou, pega essa dica, dá um like, compartilha, manda para alguém, dá um comentário e racha aí, divide com pessoas que você gosta, pelo menos, porque lembre-se o seguinte, conhecimento está no mundo, ninguém é dono de conhecimento. Isso aqui que eu estou dando é um conhecimento profissional. Então, não guarda para você não, compartilha. Pense que você pode ajudar pessoas que também podem te ajudar e ajudar o mundo a ser um lugar de mais excelência que o mundo medíocre, pelo menos eu, não quero viver. Valeu? Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite e até a próxima segunda com mais questões profissionais de carreira. Um abraço.